Bom dia, boa tarde, boa noite. A ideia de gravar esse vídeo é mostrar a solução do exercício proposto dentro da disciplina de processos estocásticos, cujo tema do exercício é a função de uma variável aleatória. Então, a velocidade de uma locomotiva é controlada por uma alavanca, cujo ângulo pode variar de 0 até π radianos. Considerando que o mapeamento entre o ângulo e a velocidade é realizado por meio de um mapeamento v igual a, abre parênteses, θ menos π sobre 2, fecha parênteses, multiplicado por 90 dividido por π, e que o ângulo da alavanca é uma variável aleatória com distribuição uniforme, determine a função densidade e probabilidade da velocidade da locomotiva. Então, conhecida a densidade e probabilidade, por consequência, a função de distribuição da variável θ, o que se deseja determinar aqui dentro desse exercício é a função densidade e probabilidade de uma função de θ, que é a variável aleatória v em função de θ. Então existem duas maneiras de resolver esse exercício. Ou você pode trabalhar com funções de distribuições ou diretamente com a função densidade e probabilidade. Conceitualmente, as duas soluções elas são idênticas, só que uma delas vai dar um pouquinho mais de trabalho do que a outra. Dentro do exercício, o que a gente consegue identificar ali indica que a variável aleatória θ ela tem uma distribuição uniforme e, além disso, ele indica que esse ângulo θ ele está confinado aqui entre um intervalo entre 0 e π. Portanto, você vai ter aqui já que a gente conhece a distribuição uniforme dele, para ângulos abaixo de 0, isso dentro do conceito de experimento aleatório, isso vai ser considerado um evento impossível. Ângulos superiores a π também são eventos impossíveis. E nessa faixa aqui entre 0 e π, a densidade de probabilidade ela é idêntica para qualquer ângulo entre este valor aqui de 0 e esse valor de π. Quanto à altura desse retângulo, a gente sabe que a integral de menos infinito até infinito de f de θ integrado em relação a θ precisa ser igual a 1. A gente pode dividir esse intervalo de integração em três pedaços, um de menos infinito até 0, no qual f de θ ele vale 0, dθ, isso aqui vira 0. Você tem aqui um intervalo entre 0 e π, em que o valor de f de θ ele é uma constante, vou colocar aqui k, dθ mais um intervalo aqui entre π e infinito, no qual f de θ vale 0. Da mesma maneira que no primeiro pedaço, essa integral ela vai dar 0. K ele é uma constante em relação a essa variável θ, eu posso puxar para fora do operador de integração, integral de 0 a π de 1 dθ igual a k vezes θ, variando de 0 a π, que é igual a k π menos 0, de onde a gente conclui que, para que essa integração seja igual a 1, o valor do k ele é obrigatoriamente 1 sobre π, que é a altura daquele retângulo formado pela função densidade e probabilidade de θ.
Trabalhando inicialmente então com a função distribuição, f θ de θ, ele é, portanto, a integral aqui do menos infinito até um valor θ. Vou colocar aqui f θ para uma variável alfa qualquer de integração. E, portanto, a gente claramente vai ter três intervalos no qual a função de distribuição vai ser diferente, uma vez que a gente identifica três intervalos no qual o comportamento do f de θ ele é diferente. Primeiro vai acontecer para esses valores aqui de θ menores do que zero, essa integração do f θ, você está integrando uma função que ela é igual a zero, portanto, a integral ela vai ser zero desde que θ seja menor do que zero. Você vai ter um pedaço no qual o valor da função de distribuição ela vai crescer de maneira constante dentro desse intervalo aqui entre 0 e π. E ela vai crescer a uma taxa aqui de 1 sobre π multiplicado pelo valor do θ. Se θ valer π sobre 2, a ideia é que essa integral ela dê exatamente igual a meio. E assim por diante. Isso aqui é válido então nesse intervalo entre 0, θ e π. Achei que é o contrário. E finalmente para ângulos maiores do que π, dentro dessa ideia de você integrar essa curva, ela já vai ter sido integrada aqui no pedaço onde ela tem uma magnitude diferente de zero. E a gente sabe também que a integral dessa curva precisa ser igual a 1. Então, para qualquer valor de θ acima de π, o valor do f θ de θ, ou seja, a função de distribuição da variável θ, ela vai ser igual a 1, independente de θ. Então, num primeiro momento, o que a gente vai definir aqui é a função de distribuição da variável v, cujo significado é uma probabilidade de uma variável aleatória v que está associada diretamente à variável aleatória θ. Eu vou utilizar essa notação de sublinhado para indicar uma variável aleatória. E a probabilidade dessa variável aleatória v ser menor ou igual a um valor v, que é o parâmetro dessa função de distribuição, em que o que a gente tem é um mapeamento entre v e θ, no enunciado do exercício, que ele é exatamente esse mapeamento aí. Portanto, essa função de distribuição, a gente pode dizer que ela é a probabilidade aqui, dado que existe esse mapeamento entre as duas variáveis aleatórias. Isso aqui seria o θ menos π sobre 2 vezes 90 sobre π ser menor ou igual a esse valor v, que é igual à probabilidade de fazer por partes aqui, θ menos π sobre 2 ser menor ou igual a π vezes v
dividido por 90, que é igual aqui a probabilidade de θ ser menor ou igual a π sobre 2 mais π sobre 90 vezes V. Que a gente já definiu anteriormente essa função, que ela é exatamente a função de distribuição da variável θ tomada para π sobre 2 mais π sobre 90 vezes V. E aqui, adaptando a função a seu novo parâmetro aqui, meu fv em relação à variável v, a gente tinha anteriormente aqui como fθ ele é descrito em 3 partes, o fv também vai ser descrito em 3 partes. Ele vai ser igual a zero, desde que a memória não é tão boa assim, eu tenho que pegar a cola. π sobre 2 mais π sobre 90v. Desde que ele seja menor ou igual a zero. Ela vai valer 1 sobre π vezes π sobre 2 mais π sobre 90v, desde que zero menor do que π sobre 2 mais π sobre 90v menor ou igual a π. E finalmente ela vai valer 1 desde que π sobre 2 mais π sobre 90v seja maior do que valor π. E aqui a gente pode ir ajeitando esta distribuição. Fica V sobre 90 mais meio. Aqui é 1. Se eu passar nessa inequação aqui, eu subtrair π sobre 2 dos dois lados e multiplicar todo mundo por 90 dividido por π, eu chego aqui. Isso aqui é válido para V menor do que menos 45. Opa. Aqui vai ficar de menos 45 menor do que V. E agora eu π subtraindo π sobre 2 e multiplicando por 90 sobre π. Fica menor ou igual a 45. E finalmente isso aqui vai ser válido para V maior do que 45. Então, se a gente quiser desenhar essa função de distribuição, ela vai ser
igual a zero aqui para até um valor de menos 45 do argumento. Ela vai crescer uma taxa que V sobre 90 constantemente. Se você tirar a derivada ali, ela é constante. Até chegar nesse valor de 45. Por qual, a partir desse ponto, o valor da função de distribuição ela vai ser igual a 1. Entretanto, o que o exercício pede é que a função densidade probabilidade da velocidade, o que a gente determinou foi a função distribuição. Sem problema. A função densidade de probabilidade pode ser determinada a partir da função de distribuição diretamente aqui por diferenciação. Então a gente tem um primeiro trecho ali para V menor que menos 45, no qual a função de distribuição ela é constante, derivada de uma constante ela é igual a zero, portanto a densidade de probabilidade dentro daquele intervalo vai ser igual a zero. A gente tem um segundo intervalo aqui entre menos 45 menor do que V menor ou igual a 45. Se a gente tirar a derivada desse trecho da função de distribuição entre menos 45 e 45, o que a gente tem aqui é uma constante, 1 sobre 90, e ela vai ser a função densidade de probabilidade entre menos 45 e 45. E, finalmente, para V maior do que 45, a função de distribuição ela é uma constante, portanto ela tem derivada igual a zero. E, portanto, a gente poderia até usar aqui notação compacta, de V menos as mais 45 menos o de V menos 45, em que eu estou utilizando esse U para indicar a famigerada distribuição de Heaviside, que vocês devem ter visto no estudo de transformada de Laplace, transformada de Fourier, etc. E essa seria o que a gente chama de solução por meio da função distribuição. A gente trabalhou com a função distribuição do θ, a distribuição do V, e no final a gente transformou a função de distribuição numa densidade de probabilidade por meio de diferenciação. Existe um segundo método no qual a gente trabalha diretamente com as funções de densidade de probabilidade. Então, quem já leu o material teórico das aulas percebeu que existem, na verdade, são duas maneiras de tratar esse problema diretamente por meio da função densidade de probabilidade. Uma que dá mais trabalho, que seria quando a função que você está fazendo não tem inversa, e a outra que é mais simples, que é quando a função tem inversa. No exercício, eu escolhi uma função simples, de maneira que ele admitisse uma inversa. Então, para isso, a gente vai pegar aquele V e, na verdade, a gente vai definir ele como uma função de θ. E a ideia é, no primeiro momento, a gente determinar quem que é a função inversa
desse θ aqui. Então, multiplicando a equação por π sobre 90, aí ficaria aqui com π sobre 90 g de θ é igual a θ menos π sobre 2, somando π sobre 2 a equação, eu ficaria aqui com π sobre 90 g de θ mais π sobre 2 é igual a θ, e eu posso utilizar aqui esta notação aqui, que a função inversa de θ, ela é, portanto, posso colocar aqui π sobre 2 em evidência, e eu ficaria aqui com θ sobre 45 mais 1. Acho que seria isso daqui. A partir desta função inversa, existe uma formuleta que te permite determinar diretamente a função densidade e probabilidade. Bom, se você não lembrar da formuleta aí, você está em problemas, mas caso você lembre da formuleta, ela diz que o FV ele vai ser igual ao valor absoluto da derivada da função inversa do θ em relação a θ multiplicada pela densidade e probabilidade do θ avaliada na função inversa de θ. Vamos devagar e por partes. Começar pela parte mais simples, que é tirar a derivada da função inversa. Eu talvez não devesse ter colocado π sobre 2 ali em evidência, mas tudo bem. A derivada desta função inversa aqui em relação a θ, ela vai ser aqui simplesmente π dividido por 90. Π é um valor positivo, 90 é um valor positivo, então se eu tirar o valor absoluto de π sobre 90, continua sendo π sobre 90. Até aí a gente não vai ter grandes problemas. Vai ser um pouco mais chato agora para aplicar a densidade de probabilidade à função inversa. Então a densidade de probabilidade do V, a gente precisa tratar ela separado em 3 pedaços. Eu não lembro se eu cheguei... não cheguei a escrever aqui em 3 pedaços, mas... ela é igual a zero para valores de θ menores do que zero, mas não é o θ que a gente vai colocar aqui, é exatamente a função inversa colocada em V, ou seja, quando π sobre 90V mais π sobre 2 for menor ou igual a zero, FV vai valer 1 sobre π entre 0 menor do que π sobre 90V mais π sobre 2 menor do que π, e vale zero novamente para valores de π sobre 90V mais π sobre 2 superiores a esse valor π
e eu preciso multiplicar isso pelo valor absoluto da derivada da função inversa. Então isso aqui tudo é multiplicado ainda por π sobre 90. Então, continuando aqui, nos limites, se eu subtrair π sobre 2 da primeira inequação, e depois multiplicar tudo por 90 por π, eu chego aqui que isso aqui é válido para valores de v menores ou iguais a menos 45. Correto? Se eu já efetuar essa multiplicação aqui do π sobre 90 vezes 1 sobre π, o que eu vou ter aqui é 1 sobre 90, e isso vai ser válido aqui, menos 45, menor do que v, subtraindo π sobre 2, e multiplicando tudo por 90 sobre π, menor do que 45. E, finalmente, isso aqui é zero para valores de v superiores a 45. Se a gente comparar as respostas determinadas aqui segundo o método ou a partir da função de distribuição, e aqui sem trabalhar com as funções de distribuição, mas trabalhando diretamente com a densidade de probabilidade, as duas respostas são idênticas. Também posso colocar isso aqui na forma compacta. 1 sobre 90 o de v mais 45 menos o de v menos 45. E, portanto, essa é a resposta do exercício. A partir desse ponto, você poderia gerar uma simulação simples, gerar diversas amostras aqui do variável aleatória θ, aplicar a função dentro da variável θ para obter a variável aleatória v e traçar um histograma de v para verificar se o histograma de v ele também vai corresponder a uma distribuição uniforme entre menos 45 e mais 45. Então aqui a gente tem a simulação. Ela é terrivelmente simples o código. E eu estou utilizando o NumPy simplesmente porque ele tem um gerador de números aleatórios embutido dentro do NumPy, e pelo fato de eu utilizar vetores aqui. E o Matplotlib eu estou utilizando somente para traçar o histograma e mostrar na tela. Então, no primeiro momento, eu estou pegando e gerando 500 mil amostras da variável aleatória θ. E ela é gerada segundo uma distribuição uniforme, cujo limite inferior é 0, cujo limite superior é π, indicado aqui pelo numpy.py. Estou aplicando a função da variável aleatória, ou seja, θ menos π sobre 2, multiplicado por 90 dividido por π, que é exatamente a função que a gente tem aqui no exercício. E a partir das amostras geradas dentro desse vetor v, eu estou pedindo para que seja traçado um histograma. Se ele der aproximadamente um retângulo, quer dizer que ele tem uma distribuição uniforme, ou muito próximo disso. Se der alguma coisa diferente, é que
possivelmente eu cometi algum erro conceitual na solução do exercício e a função dessa variável aleatória ela não segue uma distribuição uniforme. Isso pode acontecer. Esperamos que não. Bom, então aqui foi pedido para traçar esse histograma com 15 bins, que é chamado, mas são 15 barras. Eu estou separando todos os valores em 15 categorias, com largura uniforme, e eu estou pedindo para no final pegar o número de ocorrências dentro de cada bin e dividir pelo número total de amostras. Portanto, esse parâmetro density igual a true. Eu não quero valores absolutos de ocorrências, eu quero como se fosse uma probabilidade aproximada do valor do V estar dentro de um determinado bin. O resto são os labels. O eixo das abscissas ele indica aqui a velocidade da locomotiva. O eixo das ordenadas aqui indica aproximadamente a densidade de probabilidade associada a cada velocidade. E o resultado da simulação parece ser quase um retângulo aqui, com pequenas oscilações aqui de altura, mas de magnitude bastante baixa, indicando que a previsão realizada aqui durante a solução do exercício ela está sendo confirmada com uma aproximação bastante, com uma concordância aqui com a simulação bastante razoável. Apesar de bastante simples, essa parte de funções de variáveis aleatórias, se vocês tentarem fazer os exercícios de livro, vocês vão ver que é muito fácil esses exercícios ficarem muito complicados para qualquer coisinha. Se você trocar a distribuição dos dados de entrada, esse exercício pode ficar bastante complexo. Se você trocar a função, colocar uma função que não tem inversa, também é muito fácil tornar esse tipo de exercício excessivamente complexo. Bom, entretanto, esses tipos de exercícios bastante simples eles servem para fixar os conceitos, que é mais importante do que ficar gastando tempo com matemática complexa. Não é o que a gente gostaria aqui dentro dessa disciplina. Eu espero que vocês tenham considerado o exercício interessante, apesar de bastante simples, principalmente comparado com o exercício da semana passada. E até a próxima.